coração dele. O Senhor já deu a palavra para que ele diz, é só que só seja o dispenseiro da graça, da multiforma do Senhor, falar que nós te abençoamos. E do rio, do fluir do Espírito Santo, a mim e a igreja. Bem, vamos orar, estende sua mão para cá, vamos abençoar aquele que já é abençoado, aquele que Deus já falou. Pai, te louvamos pela vida do Edmilson, Pai, seu obreiro, seu filho, aquele que tu escolheu para trazer a palavra nessa noite, Pai. E como família, membros de um corpo, nós o abençoamos. Pedimos, fique à vontade do nosso meio, que através do nosso irmão, nosso seminarista Edmilson, rios de água viva venha fluir nesse lugar. Que a palavra venha ser encontrada no nosso coração fértil, ó Deus, para que podemos não ser só ouvintes, mas sair daqui nessa noite como praticante da tua palavra, Pai. Leva, Senhor, nossas mentes cativas a ti, ó Deus, quebrando toda amarra, toda barreira, Deus, tudo aquilo que tem impedido de nós sermos uma terra fértil. É isso que nós desejamos e abençoamos o teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, meu irmão. Assim? Ficou azulzinha, entendi. Gente, boa noite, paz do Senhor, graça e paz. Primeiramente vou me apresentar, fui convidado aqui pelo meu cunhado para trazer a palavra de Deus essa noite. Meu nome é Edmilson, sou da primeira igreja batista de Irajá, do pastor João Emílio. Estou aqui com a minha esposa, Etienne, que está ali ao lado dele, né, o pastor Luiz. E estou muito feliz por estar aqui essa noite e levar a palavra de Deus, que é uma responsabilidade, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem os seus efeitos, né? Graças a Deus é ela que nos purifica. Cada vez que você e eu obedecemos a palavra do Senhor, traz ali um princípio de pureza, de purificação diante do Senhor, porque as suas pegadas diante de Deus se tornam puras. É o que diz lá em 1 Pedro, primeiro capítulo de 1 Pedro vai dizer isso, versículo 22, que quando a gente pratica a palavra de Deus, você se torna puro, você pratica a verdade, que é a palavra de Deus, você se torna puro diante de Deus. E essa noite a gente vai aprender um pouco mais, para como o pastor aqui orou, para que a palavra de Deus internalize, fique dentro do nosso coração, para a gente viver de verdade uma vida diante do Senhor com honestidade e principalmente sinceridade. Amém? E aí essa noite Deus trouxe uma palavra comigo, uma palavra que fala muito ao meu coração, e eu preciso disso, assim como todos nós precisamos, que é sobre obediência a Deus. Todo mundo aqui sabe que eu e você somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então ser filho tem uma responsabilidade. Eu e você temos essa responsabilidade diante do Senhor, porque quando você é filho, você tem que obedecer a uma autoridade. Geralmente a família é constituída disso: pai, mãe e os filhos, que ali são as descendências, né? E é debaixo dessa autoridade do pai e da mãe, você tem que acatar as ordens do seu pai e da sua mãe com vontade, entendimento. E a gente vai aprender um pouco sobre isso, do que a palavra de Deus fala sobre obediência hoje. E eu gostaria que os irmãos também, cada um tivesse aí com sua Bíblia, com tudo aquilo que tiver em mãos, porque eu vou precisar dos irmãos para me ajudar e acompanhar a mim na leitura da palavra de Deus. A minha tradução aqui é a Nova Almeida atualizada, tá? Obrigado, irmão, muito obrigado. E a gente vai ler um livro que é um dos primeiros evangelhos lá, que é o Evangelho de Mateus. Então eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês, lá em Mateus, capítulo 21. Pode ficar de pé, né? Que eu vejo que isso é uma reverência à palavra de Deus, que ela é sagrada, né? Ó, Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, que é uma parábola. Vamos ler uma parábola hoje. Mateus 21, 28 até o 32. Amém? Só colocar os meus óculos, porque a idade vai chegando, então vai ficando difícil. Mateus 21, 28 diz assim, ó: o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido foi.
Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, sim, Senhor, mas não foi. Aí o Senhor Jesus pergunta ali àqueles que estavam sendo direcionados à palavra: qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vou usar isso aqui então, né? Ok, pastor, obrigado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por essa dádiva, por essa graça, porque nós somos um país onde temos o privilégio, Pai, de poder abrirmos a palavra do Senhor, a Tua palavra, e podemos orar, podemos meditar nela, podemos ler em qualquer lugar. E nessa hora eu acabei de ler aqui, Pai, uma passagem que fala sobre obediência. Fale conosco nessa noite, assim como o Senhor já tem falado comigo. Abra a mente, o coração de cada um que estará aqui pronto para ouvir essa mensagem e que possa se internalizar, Pai, no coração de cada um para colocar em prática. É o que eu te peço agora, te pedindo a tua graça e a tua permissão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Então, esse aqui é o livro de Mateus. Vamos fazer um contexto aqui, né? É o livro de Mateus, é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos. Mateus aqui, ele foi escrito com o intuito de um público-alvo. Toda a palavra de Deus, ele tem um direcionamento, ele tem um propósito. E nesse contexto aqui, o evangelho de Mateus estava sendo escrito para um povo judeu, o povo que estava começando ali, ou que já tinha o conhecimento, melhor dizendo, do Messias reencarnado, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui nesse contexto, quando Mateus escreveu o evangelho, já tinha sido morto, já estava ascendido, ressuscitado ao lado do Pai. Então ele escreve aqui ao povo judeu que estavam ali convertido. E aí nesse livro ele vai usar muitas passagens do Velho Testamento, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, porque como aquele povo, o contexto ali é o público-alvo era os judeus, aquele povo tinha o conhecimento da palavra de Deus, tinha o conhecimento da Torá, ou para eles era uma Torá, mas para nós aqui são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles conheciam todos os profetas que já foram aqui anunciados, Isaías, Jeremias, e ele vai direcionar ali com foco dizendo, confirmando que o Senhor Jesus, ele era o Messias esperado. O alvo que o Mateus vai escrever é esse povo judeu, o povo que estava ali crendo no Messias. Além disso, nós vamos verificar que nessa passagem, estamos aqui no contexto em que o Senhor Jesus está ali ao lado de várias multidões, e dentro dessa multidão existe um grupo dentro da sociedade, ali naquele contexto no século I, que eram os doutores da lei, que eram os fariseus, que eram os escribas. Eram homens que eram separados, que eram ali chamados para estarem levando o conhecimento da lei ao povo, ensinando ao povo aquilo que são os princípios da palavra de Deus. E aí nesse contexto ele conta essa parábola. A parábola, na verdade, o Senhor Jesus usava muito parábola porque era um meio mais fácil do povo entender aquilo que fazia parte do princípio do reino dos céus. Toda parábola, geralmente, que o Senhor Jesus conta, ele tem um princípio sobre o reino dos céus. Ele está anunciando o reino dos céus, mostrando o que o reino do céu exige, mostrando o que acontece no mundo espiritual com relação à nossa prática de vida aqui na terra. Então a parábola o Senhor Jesus usava como meio de didático mesmo, de esclarecer, de fazer o povo entender. E ele usava muitas coisas que faziam parte do cotidiano da vida daquele povo. Ele conta parábolas de pescadores, ele usa personagens como pescadores. Aqui nesse contexto, ele fala de um homem que era proprietário de uma vinha. Isso era muito característico no contexto do povo de Israel, ali naquele contexto, porque quem tinha vinha, irmãos, era um homem abastado, um homem que tinha recursos, tinha uma propriedade. E ele vai usar aqui o contexto dessa parábola, um homem que tinha uma vinha. Então ele usava a parábola para esclarecer sobre o mundo espiritual, sobre o reino de Deus. Então a gente vai verificar que nesse contexto, ele está querendo usar ali um princípio, que é um princípio da obediência.
Lembra que eu falei aqui que o tema da minha mensagem vai ser sobre a obediência que agrada a Deus? É nesse contexto. E a obediência, ela é um tema central das Escrituras. Começa lá em Gênesis e vai terminar em Apocalipse e vai sempre tocar no cerne da obediência, porque esse é um princípio muito, não pouco, muito importante para Deus. A obediência que nós temos que ter, geralmente, ela não pode ser uma obediência cega, ela não pode ser uma obediência sem entendimento, e ela não pode ser uma obediência sem vontade. Você vai verificar aqui que a gente verificou nesse contexto da parábola dos dois filhos, que um disse não e se arrependeu e foi. O outro disse sim, falou até uma palavra bonita, né? Usou Senhor, respeitando ali a autoridade do pai, mas não foi. Então ele está dizendo aqui para a gente de que a obediência ela é um princípio importante para Deus, para o reino espiritual, para o mundo espiritual. O mundo espiritual ele trabalha com legalidade, vocês sabiam? E a legalidade está ligada à lei, e a lei está ligada à obediência. Quando a gente quebra princípios no mundo espiritual, você e eu podemos abrir uma porta no mundo espiritual que vai trazer, sabe por quê, para nossas vidas? Maldição. E é isso que Deus aqui, na sua palavra, não quer que aconteça conosco. Ele dá aqui as orientações, Ele dá a sua lei, os seus princípios, para que não venhamos quebrar ou transgredir essa lei. Que aí, isso tudo vai passar a partir do momento que eu e você nos colocamos a obedecer a Deus. E é interessante, deixa eu voltar aqui, e é interessante que o seu povo ouvia essa voz e tinha que fazer a sua vontade. Quando chega ao ministério do Senhor Jesus, ele frequentemente confrontava os religiosos, ou aqueles que tinham uma autoridade religiosa. Lembra que eu citei aqui? O fariseu, o escriba, eles tinham essa autoridade ali religiosa, mas quando você vai verificar os evangelhos, isso acontece principalmente nos quatro evangelhos, as autoridades, eles tinham essa característica de sempre querer confrontar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus também tinha aquela, sabendo disso como Deus, ele usava ali argumentos para combater ali o que era a vida que não agradava a Deus, da vida religiosa dessas autoridades que estavam ali constituídas, que eram os fariseus, que eram os escribas. E aí vamos verificar que durante essa pregação, o coração das pessoas para uma fé que expressa verdadeiramente aquilo que agrada a Deus tem que ter uma obediência real, verdadeira, uma obediência sincera. Existe uma palavra que vai sempre ser ao contrário à palavra sincera, que é hipocrisia. Hipocrisia vem uma palavra de origem lá no grego, que é hipócritos, é aquilo que você coloca uma máscara para disfarçar. Quem já ouviu às vezes até vê, muitas vezes no carnaval as pessoas usam muito máscara, não é isso? Porque a máscara esconde quem você é. Você vai colocar uma fantasia, a pessoa vai se fantasiar no carnaval, coloca uma máscara para se esconder. E aí nesse caso você não está sendo você está vivendo uma personagem, você não está vivendo quem você é de autenticidade. E aí nesse caso todo, o que Deus quer de mim e de você é uma obediência real, verdadeira, sincera. Até chegar nessa parábola aqui, no capítulo 21, a gente vai verificar a partir do capítulo 21 que o Senhor Jesus, ele já vai estar nos últimos dias antes da cruz. Então esse é um ponto. Ele vai entrar em Jerusalém, ele vai ser aclamado como o rei. É aquela passagem que ele diz para os seus discípulos, 2 discípulos buscaram o jumentinho, e aí quando ele chega lá, monta nesse jumentinho, aí a população começa a aclamar ele ali, dizendo assim, Hosana, o rei das alturas, que no contexto eles estavam adorando a Deus e cumprindo até uma profecia bíblica. Então o Senhor Jesus vai ter essa passagem ali em Jerusalém, e tem um momento que ele vai purificar o templo, é quando ele chega ali e vê os cambistas, todo mundo ali fazendo o templo do Senhor, lugar de venda de tudo que era produto, e ali não era ambiente para isso, era um lugar separado, como o próprio Senhor Jesus vai declarar, para oração, um lugar de oração do Senhor. E aí o Senhor vai estar nesse contexto. E também vai aparecer os líderes religiosos que questionavam a sua autoridade. E então é nesse ambiente, até chegar aqui a parábola dos 2 filhos, que Jesus apresenta a parábola que eu acabei de ler com os irmãos. Uma história simples, mas que profundamente ela é penetrante. Ela é uma passagem para a gente meditar sobre aquilo que eu falei aqui no início, sobre o princípio da obediência diante daquilo que Deus tem como ordem ou mandamentos para nossas vidas. Amém?
Então aqui o que a gente tem que entender é que a verdadeira obediência, ela tem que ter diferença de quando você vai falar sobre Deus e você obedecer a Deus. A gente vai verificar que um dos filhos, ele tinha uma fala bonita. O segundo filho prestou uma fala bonita. Ele falou: Senhor, eu vou lá sim, eu vou lá na vinha, Senhor. Sim, Senhor, eu vou. Ele usou o termo Senhor, que é um pronome demonstrativo, né, de respeito ali, mas ele, na verdade, o coração dele não estava com vontade de obedecer, e muito menos de agradar ao pai dele ali naquele contexto. Ele fez a sua própria vontade, ele desobedeceu ao pai. E aí você vai verificar que a gente, às vezes, está querendo usar palavras bonitas, né, para poder até mesmo dizer que somos servos de Deus, somos cristãos, mas se a gente não tiver uma vida fora daquilo que o homem vê você fazendo, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida privada, não adianta de nada, porque Deus está vendo. Deus é aquele que nos vê em todos os lugares. Seus olhos estão vendo tudo que nós fazemos, e principalmente, ainda mais profundo, Ele sabe da intenção do nosso coração, se aquilo está vindo de sinceridade, ou se está vindo só para poder então disfarçar um momento, ou para mostrar para os homens, para os outros, que nós somos ali santos, religiosos. Então a gente tem que ver isso, esse cuidado que nós temos que ter. Então hoje nós vamos caminhar versículo por versículo nesse texto, e que o Espírito Santo possa permitir que mostre 3 detalhes aqui para a gente. Que tipo de filho eu e vocês, irmãos, temos sido? Que tipo de filhos nós temos sido diante daquilo que nós temos como compromisso e responsabilidade do Senhor como filhos de Deus? Lembra que eu falei que a questão de ser filho exige um contexto ali familiar, onde você vai ter autoridade do seu pai e da sua mãe em casa para obedecer? Será que nós seremos uns filhos rebeldes diante de Deus, ou um filho que entende o chamado do Senhor e quer realmente obedecê-lo de coração sincero e puro? O que é obediência verdadeira? Nós vamos ver aqui. Será que a obediência é simplesmente dizer algo e não praticar? É chegar e falar diante de alguma situação de um público, alguma coisa, mas depois no fundo você vai lá, eu e você chega lá e ignora aquela ordem, aquele mandamento e segue a vida? E como Deus olha para o nosso coração? Porque, biblicamente falando, coração, ele na Bíblia, geralmente os judeus entendiam isso muito bem, ele não está falando de um órgão que bombeia dentro de nós, que é o órgão, né, que a gente conhece, e muito menos falando de sentimentos. Coração, geralmente para o judeu, tem uma ideia de plenitude, de completude, é a sua essência como um todo, é o que você pensa, é o que você sente, é a sua vontade, é o seu ser. Isso é o coração, biblicamente falando, e quando Deus olha para a gente, Ele quer ver a gente num todo, né? Aquilo que é íntegro, que é inteiro, e é isso que a gente vai analisar aqui. Como eu falei, vamos ver aqui agora, eu vou fazer uma leitura com os irmãos daquilo que já lemos. Voltando aqui no versículo 28, acompanha comigo aí, diz assim para o versículo 28, o que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos, chegando ao seu primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E aí a gente acha aqui nesse versículo um detalhe interessante, aqui existe um convite de um pai. O pai nesse contexto aqui, ele está convidando o filho para ir trabalhar na vinha. E como eu falei, a vinha, nesse contexto, quem tinha a vinha eram pessoas com propriedade abastada, pessoas com dinheiro, e ele tinha ali um negócio do pai para cuidar, que era dele. Quando o pai falecesse, com certeza aquela vinha passaria para ele. Então ele tinha que ter mais consciência ainda, mais responsabilidade ainda, de poder fazer a vontade do pai, para poder então estar ali lavrando, cuidando, cultivando aquela vinha, porque era a responsabilidade dele como filho. E uma coisa interessante, irmãos, que nesse contexto, um filho, para ali o contexto cultural judaico, um filho que desobedecesse, que fosse um filho rebelde, aquilo moralmente se implicaria numa questão até mesmo de pena de morte. Quando você vai ler lá em Deuteronômio, no capítulo, se me falha a memória, 20, vamos ver, abrir aqui a Bíblia, Deuteronômio, vamos ver aqui, capítulo 21, Deuteronômio 21, ali a partir do versículo 18 até o versículo 21, existe uma regra que diz a respeito dos filhos desobedientes. Era o contexto ali, para o povo de Israel entender
o grau e a importância e a severidade da desobediência. Porque no contexto do livro de Deuteronômio, você vai ver lá no finalzinho quase, ali no versículo 28, capítulo 28, 30, 29, Deus dando ali uma opção para o povo de Israel. Obediência traria a bênção, desobediência traria a maldição. E naquele contexto, nesse contexto, aqui está falando de um filho desobediente, um filho rebelde, quanto mais. Porque nós sabemos, por a questão da natureza adâmica, nós somos pecadores. E o pecado geralmente inclina a gente a não obedecer. É interessante isso, porque nós somos pecadores. Adão e Eva, ao pecar, ele introduziu não só o pecado, mas uma natureza rebelde, com rebelião contra Deus, transgredindo a lei de Deus. E aí acaba que realmente, nesse contexto, para ter ali uma ideia de que a autoridade do pai era tão importante dentro daquele lá, tinha essa questão de, se o filho fosse desobediente, poderia levá-lo até a pena de morte. O pai poderia, nesse contexto, apedrejar o filho até a morte. Mas é claro, tinha ali o contexto, se o filho fosse um filho rebelde, desobediente, que não quisesse ouvir o pai. E nesse contexto da parábola, esse filho ele foi desobediente. Ele quebrou ali na cara ali do pai, dizendo que não ia, disse que não ia e não ia mesmo, trazendo até uma certa vergonha para o pai diante daquilo que consideraria ali um padrão social. Só que ele faz o seguinte, a gente verifica que depois ele vai lá e se arrepende. E no convite do pai, temos que ter uma situação muito interessante aqui, nessa primeira frase. Jesus estabelece 2 pontos importantes. O pai, como eu falei aqui, ele tem autoridade. O nosso pai espiritual tem autoridade sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. O nosso pai espiritual é o que rega, é o que dá a lei máxima para nós, como homens, seres humanos, viverem aqui nessa terra. Então, o pai tem autoridade sobre o filho. E aí, nesse caso, ele pede, mas também ordena. A vinha, que na verdade, como citei aqui, era de quem? Era do filho ou era do pai? Era do pai. Ele que era o proprietário. Então, como proprietário, ele tinha autoridade de ordenar o filho, foi o que ele fez. Assim também Deus nos chama, irmãos, não como voluntários eventuais, mas como filhos responsáveis para trabalhar na obra dele. Quando eu e você aceitamos a Cristo, nos posicionamos diante de Deus, no recebimento daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, você se torna filho sim, mas além disso, você tem a responsabilidade de servo e serva do Senhor, para trabalhar mais e mais para a obra do Senhor. Ele ordena que eu e você chegamos ao campo, porque a seara é grande. Ele ordena que cheguemos lá e fazemos aquilo que é chamada da grande comissão: ide e pregar o evangelho a toda criatura, para que eles possam crer e aí, nesse caso, sejam salvos. Então nós temos um trabalho a fazer, nós temos uma responsabilidade como filhos e filhas do Senhor, de ouvir aquilo que Ele ordenou. Então o pai, ele tem autoridade. E o segundo tópico aqui, é que a vinha representa a obra de Deus. Assim como Ele ordenou ali ao filho, para que pudesse ali na vinha cultivar aquela plantação de vinho, de uvas, aqui nós temos também a responsabilidade de entender que aquela vinha, que é a obra de Deus que a gente faz, é para o reino dele, para o reino de Deus que um dia se estabelecerá aqui na terra. E aí o seu reino, os seus propósitos, os seus planos têm que ser cumpridos em nós. Deus nos criou com propósito. Deus nos chamou com propósito, com um plano escolhido para que viemos ali desempenhar esse plano através dos nossos dons, através das nossas vidas, mas isso passa pela ideia da obediência e de uma renúncia, que muitas vezes é custosa para nós, é sacrifício para nós, e tem que ser sacrifício mesmo, porque a vida que nós temos como cristãos leva a essa ideia de um discipulado que o Senhor Jesus vai ordenar, que é tomar a sua cruz, segui-lo e poder obedecê-lo. Então nós temos que ter essa responsabilidade de compromisso do propósito de Deus para com o seu reino, e quando Ele me chama e chama vocês, é para que possamos então obedecê-lo. Além disso, no terceiro tópico aqui, o pai chama pessoalmente. Olha que coisa linda. Porque quando ele fala que o pai chama pessoalmente, isso quer dizer que eu e você temos uma responsabilidade, temos uma identidade diante dele. Ele conhece quem é você. Ele me conhece. Ele sabe quem é o Edmilson. Ele sabe quais são as minhas fraquezas.
mas ele tem aquele contato pessoal, porque como pai, ele sabe quem é o filho que ele gerou, que ele criou, ele conhece as manias, ele conhece muitas vezes as questões que afligem o nosso coração, e aí ele vai e nos chama pessoalmente, ele fala assim, filho, não é um chamado distante, mas íntimo, e aí ele ordena, a ordem dele é clara, vai trabalhar hoje. Então, quando ele chama de uma forma pessoal para nós irmos trabalhar. E eu queria abrir um parênteses aos irmãos, que muitas vezes, já ouvi isso, pessoas acham que trabalho é consequência do pecado. Trabalho não é consequência do pecado, não. O que ficou difícil é a condição do trabalho. Quando você vê lá Deus trazendo a maldição sobre a terra devido ao pecado de Adão, ele vai dizer que o trabalho ficaria mais doloroso, mais pesado, mas o trabalho sempre existiu e sempre vai existir. O Senhor Jesus vai dizer em João que ele trabalha até agora e o seu pai trabalha também. Então, o trabalho para Deus é muito importante. Repara que quando você vai ler os personagens bíblicos, aqueles que se destacaram na palavra do Senhor, a maioria estava em trabalho, não estava parado sem fazer nada. Você vai ver isso na vida dos profetas Elias, estava lá trabalhando, o profeta Eliseu estava lá cultivando, trabalhando, o próprio Moisés. Nenhum deles, quando Deus chamou, eles estavam lá sentados na rede, tomando água de coco. Não, o trabalho sempre faz parte da vida daquele que serve a Deus. E nesse contexto, ele chama nós, eu e você, para trabalharmos hoje para o reino dele. Então, nesse contexto, o filho aqui, que é o filho que desobedeceu, mas depois se arrependeu, ele está dando esse chamado íntimo de filho, para que ele possa seguir essa ordem de trabalhar no reino. Então, Deus coloca aqui como uma aplicação para a gente, que Deus continua chamando seus filhos para servirem, obedecerem e viverem para o seu reino. A obediência começa reconhecendo que a vinha é de quem? Do Senhor, é dele, e não nossa. Essa é a responsabilidade que nós temos de ter já de início, como filhos e filhas do Senhor. No versículo 29, voltando aqui na palavra de Deus, lá em Mateus, no versículo 29, nós lemos o seguinte, ó. Ele respondeu, o filho, não quero ir, mas depois arrependido foi. O que acontece aqui? A resposta do primeiro filho é interessante. Jesus apresenta aqui uma atitude muito interessante. Rebeldia inicial. Geralmente, como eu falei aqui, com a nossa natureza adâmica, nossa natureza caída, nós temos a propensão de sempre querer transgredir ou não querer obedecer. Quem tem filho aqui sabe dessa história. Geralmente, quando você está com um filhinho lá, um bebezinho, ou quando chega na fase dos 2 anos, a criança já começa a mostrar a sua personalidade. Ela começa a querer fazer a sua própria vontade. Você vai querer colocar ela sentadinha lá no berço, ela começa a berrar, a gritar, porque ela não quer ficar lá. O pai sabe porque colocou lá, a mãe sabe porque colocou lá, para protegê-lo, mas ele não quer ficar lá. Por quê? Porque ele está querendo fazer a vontade dele, está querendo desobedecer. E aí é aquela rebeldiazinha lá no coraçãozinho já dele, desde pequenininho, dele querer fazer a sua própria vontade. E aí a criança vai crescendo, aí o pai conhece, tem filho, vai vendo que passados os anos, a personalidade dele vai se formando, e ele vai se tornando cada vez mais o quê? Às vezes desobediente. Você grita lá pro fulano, não toca na tomada, fulano, que você vai se tomar choque. Ele vai lá, desobedece e toca o dedinho na tomada. Isso mostra que a nossa natureza tem tendência sempre para aquilo que é contrário, desobediência àquilo que realmente é princípio e lei do Senhor. O filho diz, não quero. Aí, nesse contexto, ele está sendo até honesto, irmãos. Ele está sendo até honesto, porque, embora está sendo honesto, mas ele também está sendo errado. Porque ele faz ali uma situação que, naquele contexto, como eu falei no início, ele está desobedecendo ao pai. E desobediência, no contexto ali judeu, do judaico, era sinônimo até mesmo, como eu falei, de pena de morte. E ele vai lá e fala que não quer, que não vai. E aí, só que depois disso, ele vai lá, como diz aqui o versículo, depois ele pensa, se arrepende e parte para a vinha. Olha que interessante. Aí o Senhor Jesus destaca aqui um segundo tópico, que existe o arrependimento genuíno. Ele muda de direção, não apenas muda de ideia, mas muda de comportamento. E isso é uma característica primordial para quem é obediente. A prática de uma vida contrária, ou pelo menos que condiz, melhor dizendo, aquilo que você verbaliza ou que você fala. Existe uma questão em que quando você se arrepende, automaticamente a sua mente também tem que mudar. Porque se ela não muda, você se torna obstinado.
Você se torna cada dia mais rebelde de fazer a sua própria vontade, porque você não teve o entendimento de mudar aquele curso, de mudar aquela direção. E se você não teve esse entendimento através do seu pensamento, você não vai mudar de atitude, você não vai mudar de comportamento. Você vai continuar fazendo aquilo que, para você, na sua vista, no seu entendimento, é o correto, é o certo. E aí, nesse caso aqui, o Senhor Jesus está dizendo que o arrependimento genuíno, ele tem que trazer uma mudança de comportamento, mudar o curso da nossa vida, mudar o curso daquilo que a gente estava indo, numa direção errada. O Senhor Jesus nos adverte, nos chama, para que possamos então, tendo entendimento, tendo uma mudança na nossa mente, possamos então mudar de direção e de caminho. E o terceiro aqui é uma obediência prática. Nesse caso ele foi, depois que ele falou que não queria, ele pensou, se arrependeu e foi. Não disse que iria, ele foi. Isso mostra que ele realmente houve ali no coração dele uma mudança real, uma transformação real. Uma lição que a gente fica aqui então, ó. Deus valoriza o arrependimento que produz obediência. Mesmo quem começa mal, pode terminar bem, quando o coração se volta para Deus. A gente pode começar mal em toda a vida. A igreja de Cristo, ela é feita de pessoas que começaram mal na vida. Geralmente é feita de pessoas que começaram tomando atitudes errôneas na vida, erradas na vida. Mas que quando o Senhor Deus ali entra naquela vida, impacta a sua vida, ele vai mudar de direção e vai trazer uma novidade de vida para ele. 2 Coríntios 5:17 vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Eu e você temos que buscar essa novidade de vida. Posso dizer para os irmãos que é fácil? Não, mas é o que eu falei aqui no início, há um preço a se pagar, há um preço a se sacrificar. Ser filho para o reino de Deus tem que ter sacrifício da nossa parte. E qual sacrifício é esse? É pegar algum cordeiro, algum bezerro e sacrificá-lo no altar? Não, porque isso Cristo já fez. Mas é você sacrificar as suas vontades, aquilo que você considera certo, mas que se você olhar à luz da palavra de Deus, tem que mudar de atitude, tem que mudar de direção. Nós podemos, como eu falei, começarmos mal, mas você pode, eu e você, terminarmos muito bem. Tem um versículo que está em Eclesiastes, que se me falha a minha vã memória, está lá em Eclesiastes 7:8, que vai dizer que o fim é melhor que o começo. Isso quer dizer que a gente pode até às vezes também começar bem, mas temos que ter uma caminhada progressiva. Todos os dias buscar a graça de Deus para chegarmos naquele grande dia, naquele grande fim, ter um fim leal, um fim que Deus vai adorar e que vai gostar daquela situação. Amém? Segundo aqui o tópico agora no versículo 30. O que diz o versículo 30 aqui para a gente na nossa palavra? Vamos ler comigo. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. O que podemos aprender aqui? O que o Senhor Jesus querendo dizer com isso? Vamos dar uma análise na resposta do filho, do segundo filho. Esse filho representa a religiosidade vazia. O que seria a religiosidade vazia? É uma religiosidade que não faz efeito, que não tem efeito principalmente para Deus, porque nós somos seres religiosos. Nós temos sim uma vida e temos que ter uma vida religiosa, devocional, porque você quando faz a sua parte devocional diante de Deus, orando, buscando a Deus, trabalhando para o seu reino, tendo uma vida devocional, você está sendo religioso. Isso é tão claro, que na palavra de Deus, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 27, vai dizer que a religião pura e verdadeira diante de Deus é qual? Servir as órfãs e os órfãos e as viúvas, porque isso agrada a Deus. Então você tem que ter uma vida religiosa autêntica, não é um problema. O problema todo é que o Senhor está falando aqui, destacando no segundo filho, é essa vida religiosa vazia, que ele usou, sabe o quê? Uma palavra até bonita, ele falou sim, Senhor. Ele usou Senhor como respeito para o seu pai. Ele chama o seu pai de Senhor, ele promete obedecer, ele fala certo, só que ele faz o seguinte, ele age errado, ele não se torna íntegro. Por quê? Porque ele diz da boca para fora aquilo que é bonito, mas lá na sua vida prática, no seu cotidiano, aquela palavra não serviu de nada para Deus, porque ele falou ali no contexto aqui, de Senhor, com reverência,
mas ele não mostrou essa honra, essa reverência ao seu pai, a não cumprir uma ordem dele. Então, palavras bonitas, uma vida religiosa vazia se encontra nisso. A incoerência entre a voz e a vida. Ele diz que vai, mas não vai. Ele fala alguma coisa que, na verdade, no seu fruto, naquilo que ele produz e manifesta como diz ser filho do Pai, não tem resultado positivo. Então mostra que ele tem uma incoerência do que ele fala, do que ele vive. Voltando ao livro de Tiago, vai dizer sobre uma vida que tem prática. Se você não praticar a sua vida, é como alguém que olha, e naquele contexto ali no século I, o espelho não é esse espelho que a gente tem hoje tão visível. Então a pessoa olhava para o espelho, dava aquela visão bem embaçada, mas quando ele sai dali, ele não lembra mais quem é ele, porque ele não vive uma vida prática de autenticidade, então ele não sabe quem é a identidade dele. Quando você e eu não vivemos uma vida autêntica diante de Deus, a gente não conhece a nossa identidade, a gente não sabe quem é, não sabe quem somos nós em Deus. Então há uma questão de a gente entender que quando você fala algo, você profere algo, você proclama algo, você tem que praticar essa aí, ter uma vida autêntica de prática diante de Deus. Foi o que esse filho não fez. O segundo filho, ele não obedeceu aquilo que era a voz do Senhor. E também a questão da fé sem obras, porque como ele falou que ia e não foi, se ele disse ter confiança ou acreditar no seu pai, automaticamente, quando você tem fé em Deus, você tem que viver essa fé de uma forma prática. Não foi isso que a prostituta Raabe fez? Tanto é que ela se tornou até um dos personagens ali, dos heróis da fé, porque ela ouviu lá uma ordem e ela cumpriu aquela ordem. Ela não foi só ali ouvir e falou, ela cumpriu uma ordem e colocar ali na janela para poder então anunciar que poderiam naquele contexto invadir. Então ela obedeceu ali o mandamento do Josué, da sua equipe ali dos soldados de Israel. É a mesma coisa que a gente, uma fé sem obra não representa nada. Então o que acontece? Ele, nesse caso aqui, ele representa todos que frequentam, ouvem, cantam e prometem, mas não obedecem. Olha como o perigo de uma religiosidade vazia ou falsa. A gente pode viver uma vida de sentar no banco da igreja, participar do louvor, pregar, falar a palavra de Deus, mas está vivendo aqui uma representatividade que não tem valor, porque a sua fé, ou que você professa de ser, não está tendo uma vida coerente, prática, verdadeira, sincera. Uma aplicação para a gente: não adianta ser um cristão de aparência. Deus vê além das palavras. Ele busca vidas que correspondam àquilo que falam. Olha a importância aqui. Quando a gente voltar aqui um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho mais no início do livro de Mateus, nós temos ali o capítulo 7, minha esposa gosta muito dessa, podemos chamar até de uma certa parábola, que são dos dois fundamentos. Quando o Senhor Jesus vai dizer que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, sobre a rocha, pode vir vento, ventania, todas as intempéries da vida, ele não vai ser abalado, porque ele vive uma vida de autenticidade, ele vive, lê a palavra e pratica a palavra. Diferente da pessoa que é imprudente, que é insensato. Ele está ali ouvindo a palavra, mas não pratica. A vida dele vai chegar a um momento que vai virar ruína, porque ele está se enganando, está enganando a si mesmo. Interessante isso, porque quando a gente desobedece a Deus, quando a gente transgride os mandamentos do Senhor, a gente não está enganando a Deus, está enganando a nós mesmos. Começa a criar na nossa mente ideias, pensamentos, fortalezas, que só com o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, elas podem ser derrubadas. Porque senão a gente vai entrar numa vida, como dizem Provérbios, que é um caminho que vai chegar a ser perfeito para nós, mas que no fim dele pode conduzir-nos à morte. Então, um perigo aí de essa falsa religiosidade, dessa religiosidade vazia, né? No versículo 31, podemos continuar aqui lendo, diz assim: o Senhor Jesus agora faz uma pergunta aqui aos doutores da lei, porque nesse contexto, essa parábola a gente vai ver no final, ela está direcionada ao grupo que eu falei aqui, que era muito de destaque na sociedade naquele contexto, que eram os doutores da lei e os fariseus. Ele vai perguntar a eles, qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. E aí a gente verifica que nesse versículo 31, os líderes religiosos responderam corretamente.
Só que eles responderam corretamente e fizeram uma acusação contra si mesmos. Por quê? Porque nesse contexto, a parábola dos 2 filhos estava sendo direcionada para eles. Porque eles tinham uma vida religiosa? Tinham. Eram conhecedores da lei? Sim. Mas aquilo que eles tinham como uma vida religiosa não condizia com os seus frutos. Não condizia com as manifestações da sua vida diária, cotidiana. E o Senhor Jesus sabia disso. E Ele direciona, então, essa parábola para eles. E ele acaba que eles mesmos se acusam. Porque aqui, a ideia desse filho que diz que vai fazer e não faz, é praticamente os próprios religiosos, os falsos religiosos, naquele contexto ali, no ministério do Senhor Jesus. Não adianta, como eu falei aqui, um cristão ter só aparência. Porque eles tinham aparência de religioso. Eles ficavam até nas praças, como aqui mais à frente, a partir do capítulo 23, o Senhor Jesus vai chegar ali e dizer as características deles, chamando eles de hipócritas, sepulcros caiados, porque eles faziam tudo isso para se mostrar, para ficar na frente do povo, para o povo aplaudi-los, para dizer que eles, olha, lá, aquele ali é um homem de Deus, olha, aquele ali, ó, jejua bonito, está ali fazendo as coisas bonitinhas, só para mostrar para o povo, para ser aplaudido pelo povo. E aí nesse contexto eles acabam se entregando, condenando a si mesmo. Jesus está revelando que obedecer não é falar, é agir. É possível dizer Senhor, Senhor e não fazer a vontade de Deus. Quando eu citei aqui a parábola dos 2 fundamentos, lá no próprio capítulo de Mateus 7, depois os irmãos leiam com calma, antes ele vai dizer que aqueles que não praticam, que não adianta falar Senhor, Senhor, que não está praticando a palavra de Deus, não vai entrar no reino dos céus. Vamos ler rapidamente, Mateus 7, vamos voltar aí comigo aqui, vamos dar uma lida. Olha que importância e que destaque o Senhor Jesus está dando aqui, uma vida religiosa falsa. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, olha que diz, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, em algumas tradições, iniquidade. Então olha como isso é importante, porque aqui no título da minha Bíblia, está dizendo que quem entra no reino de Deus. Então, aqui está dizendo que não é qualquer pessoa que vai entrar no reino de Deus. Não é qualquer pessoa que vai tomar posse da promessa de entrar no reino de Deus. Olha como essa questão é muito séria. E eu falo que é muito séria, irmãos, porque a gente está vivendo um contexto de sociedade hoje, com nossa sociedade, né, o mundo que a gente está vivendo, de muita relativização. Tudo passa a ser relativo na condição, principalmente de tomar decisões que são ligadas à ética, à moral. Tudo passa daquilo que a gente chama de relativizar as coisas, ou muito comumente chamando de jeitinho brasileiro. Por quê? Porque a gente relativiza a partir dos nossos princípios. A gente relativiza a partir dos nossos valores. Se o meu valor que estou construindo está fora dos parâmetros daquilo que é a palavra de Deus, automaticamente eu vou praticar aquilo que eu estou cultuando, aquilo que eu estou achando que é melhor para mim, ignorando aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Então, nesse caso todo, como eu falei, esse contexto dessa passagem aqui do Senhor Jesus está mostrando pessoas que se enganam. Nesse contexto aqui, quando chegar naquele grande dia, essas pessoas aqui vão estar praticamente perdidas, porque elas mesmas se enganaram. Elas mesmas acharam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas não estavam. E aí, nesse contexto, o Senhor Jesus está dizendo que naquele grande dia não entrarão no reino dos céus. Nesse contexto, então, é uma declaração impactante do Senhor Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes, ou prostitutas, entrarão no reino dos céus antes de vocês. Ele está dizendo aqui para os doutores da lei. E isso era chocante para um religioso naquele contexto. Porque o religioso tem uma característica muito forte. Ele geralmente é muito preconceituoso, ou ele é muito duro com a vida alheia, com a vida dos outros.
com a dele nem tanto, mas com a vida dos outros, para apontar erros, para colocar rótulos, para se destacar ou achar que ele é superior ao outro porque ele tem uma vida devocional. Isso é muito comum na vida de um falso religioso. E aí, nesse caso, se torna impactante porque o Senhor Jesus vai citar dois grupos naquele contexto social em que o judeu odiava. Um deles eram os republicanos, que eram pessoas que eram contratadas pelo Império Romano para tirar os impostos ali da população. E o segundo eram as prostitutas, que viviam uma vida de pecado, porque como elas estavam na prostituição, automaticamente elas eram pecadoras na prática, visíveis mesmo. Então esses grupos eram tinham muita ojeriza, o povo judeu, principalmente aqui os falsos religiosos, dessas pessoas. E o Senhor Jesus utiliza logo eles para poder chegar aqui e tocar no cerne da questão, mostrando que eles entenderam a mensagem que João Batista estava pregando, de arrependimento, e mudaram de direção. Esses começaram mal, começaram numa vida que não agradava a Deus, porque se um publicano estava ali extorquindo dinheiro dos seus compatriotas, ele não estava agradando a Deus. E se uma prostituta estava vivendo uma vida que não agradava a Deus através do pecado, também não estava agradando a Deus, mas eles entenderam e mudaram o curso da sua vida, mudaram a direção. E aí, nesse contexto, os pecadores inicialmente viviam errados, mas quando ouviram a palavra, se arrependeram e obedeceram. Obediência e virtude. Obediência e conversão. Isso tudo faz parte desse conjunto da obediência. Você entender isso, que tudo que você obedece vai trazer frutos para a sua vida, e não só para a sua vida não, vai reverberar também naquilo que você tem em volta, nos seus relacionamentos, dentro da sua casa, da sua família, naquilo que você constrói, que você busca. É nesse contexto. A obediência não está ligada ao passado da pessoa, mas a resposta, preste atenção, a obediência não está ligada ao passado da pessoa, mas a resposta que ela dá ao chamado de Deus. Se eu tenho uma questão, chamado de Deus, com certeza Deus, em obediência, eu vou ter aqui uma resposta favorável a Deus. Eu vou ler aqui para vocês, se quiserem acompanhar também, por isso que eu pedi para os irmãos acompanharem a Bíblia, em Ezequiel é um livro que está depois de profeta Jeremias, aí vem Lamentações, vem Ezequiel, no capítulo 18, vai falar sobre a responsabilidade pessoal, e diz assim a partir do versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele, pela justiça que praticou, viverá. 23. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo eu mais do que ele se converta dos seus pecados, dos seus maus caminhos e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão que transgrediu, no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Olha aqui a situação com relação aos religiosos e aqueles que eram considerados pelos falsos religiosos os execráveis, os que deveriam ser esquecidos. Eles que deveriam estar ali, porque conheciam a lei, viviam uma vida verdadeiramente justa, estavam nesse contexto aqui, porque eles praticavam uma vida que aparentemente era religiosa, mas que estavam cometendo pecado nas escondidas. Já os que viviam uma vida do pecado, quando ouviram a palavra de Deus, se arrependeram. E aí os seus pecados foram o quê? Por Deus perdoados. E é nesse contexto que a gente vive hoje, da graça. Porque a graça, ela é tão infinita e tão bondosa, que ela nos dá essa oportunidade de mudança de vida, e Deus diz na sua palavra, que Ele vai, então, nos considerar justos. O que é uma questão do ser justo? É aquilo que está ligado a uma vida prática que corresponde à justiça de Deus, que é a lei, são os preceitos, os mandamentos do Senhor. Quando você pratica aquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus, diante dos olhos de Deus, você é um justo.
Claro que na teologia ou na doutrina da justificação, ali também existe a questão de você se tornar justo a partir do sacrifício de Cristo. É como se quando Jesus morreu e pagou pelos pecados nossos na cruz, ali através da sua morte, depois ressuscitou, automaticamente eu e você nos tornamos justos. Mas a justiça, ela é uma coisa cotidiana, é diária. Uma vida justa, santificada, que aí entra a santificação, ela é um processo, é uma busca, é uma renúncia, é um sacrifício de você buscar e entender a vontade de Deus. E aí nesse contexto você se torna justo. E aí nessa justiça sua, você viverá. Terá aquilo que Deus promete a mim e você em Cristo Jesus, a vida eterna. Amém? E aí você vai verificar que no versículo 32, Deus vai aqui, o Senhor Jesus vai dar uma explicação espiritual. Olha o que ele diz, ó. Versículo 32, vamos botar lá para Mateus, capítulo 21, versículo 32. Vai lá, Mateus 21, 32. Diz assim, ó. Porque João veio antes de vocês no caminho da paz, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Por que o Senhor já está citando aqui João Batista? Porque antes de chegar na parábola dos 2 filhos, os doutores da lei vão questionar a autoridade dele e queriam fazer uma pergunta. Fiz a pergunta para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, de onde vem a... Senhor Jesus não, Jesus, de onde vem essa sua autoridade? Aí o Senhor Jesus, acredita, sabendo da maldade deles, faz uma outra pergunta ali na hora, que era muito comum isso na época entre eles. Ali, se você quisesse questionar uma pessoa, ela poderia chegar com uma outra pergunta para você, isso era muito comum. E o Senhor Jesus faz uma outra pergunta para eles, pergunta: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Olha o que ele diz: se me responderem, também lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E aí os doutores da lei vão dizer, aliás, vão discutir entre si. Se dissermos que é do céu, eles dirão: então, por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E aí ele vai lá por sua vez e diz: eu também, tão pouco, lhes direi com que autoridade faça essas coisas. Então ele está falando aqui de João Batista, porque o João Batista já começa o ministério dele. Quando você vai ver o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, João Batista já está pregando ali a pregação de arrependimento, o batismo. E nesse contexto, estavam ali os doutores da lei ouvindo o João Batista levando a mensagem de Deus de arrependimento. Só que eles ouviram e não quiseram se arrepender. Não é à toa que no evangelho de Mateus, João Batista vai dizer que até as pedras clamam podem ser chamadas de filhos de Abraão. Por quê? Porque já que eles estavam negando ou deixando, ignorando aquela mensagem de arrependimento, outros viriam tomar o lugar deles. Porque Deus, ele não vai perder tempo com quem não quer tempo com ele, irmãos. Deus não perde tempo com aquela pessoa que não quer tempo com ele. Ele é misericordioso? Sim. Ele é um Deus de amor? Sim. Mas ele não vai ficar traçando a mão na cabeça daquele que não quer compromisso com ele. E é isso que é a palavra, compromisso. Eu e você temos o compromisso e a responsabilidade diante de Deus de acatar isso, de entender esse chamado de Deus de arrependimento através da obediência. Então, o Senhor Jesus aqui, ele está respondendo e está expondo, colocando à mostra a raiz do problema. A mensagem chegou para todos nós, todos os seres humanos foi chegada essa mensagem. João Batista, ele pregou para pecadores e religiosos. Independentemente ali naquele contexto, quando João Batista começa o seu ministério, ele não está pregando só para os pecadores, não. Para os religiosos também, naquele contexto, era necessário. Tanto que era necessário que aqui nesse contexto, na parábola dos 2 filhos, o Senhor Jesus está direcionando isso não aos pecadores, mas aos religiosos, os representantes ali do contexto judaico, que tomavam conta da lei, da Torá. Então, nesse caso, existe aqui a exposição disso do Senhor Jesus, dessa problemática que estava ocorrendo ali. Os pecadores creram e se arrependeram. Eles mudaram de vida e obedeceram à vontade de Deus. É o princípio que a Bíblia vai chamar, e aí no original aqui, no grego, chama de metanoia.
é um termo para dizer que há uma mudança radical, transformadora no nosso entendimento de quem somos em Deus, de quem buscamos ali, através da nossa humildade, se render a Ele. E geralmente, uma das características também de um desobediente é o orgulho, a falta de humildade. E quando a Bíblia fala de humildade, ela não está falando de humildade no sentido de ser pobre, não. Ela está falando de humildade no sentido de você reconhecer, eu e você reconhecermos a nossa condição de pecadores diante do Senhor. Eu e você reconhecemos a nossa dependência diante do Senhor. Eu costumo dizer que tudo aquilo que depende de algo, ele tem que estar ali o tempo todo ligado. Por exemplo, esse meu celular aqui foi criado por alguém, por uma mente inteligente, engenhosa. Mas ele foi criado e ele depende de quê para poder funcionar, irmãos? De energia. Se não colocarmos ele num cabo aqui de energia, esse celular não vai funcionar, não vai ter funcionalidade, não vai ter propósito para qual foi criado. Porque a pessoa que criou ele, criou para um propósito, para ligar, hoje em dia para ter acesso à internet. Mas se ele não tiver a dependência daquilo que é a energia, não adianta de nada. E assim somos nós como criaturas. Deus criou eu e você para sermos dependentes totalmente dele. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor. Ele, quando você aceita Cristo, é o nosso Pai. E essa dependência tem que vir todos os dias. Todos os dias temos que analisar o nosso coração, ver se o nosso coração não está se endurecendo ou se não está ficando ali um coração insensível à voz do Senhor, à voz daquele que é o nosso pastor. E aí nesse contexto os pecadores aqui, eles creram e se arrependeram. Os religiosos rejeitaram a mensagem. Eles viram transformações, viram milagres, viram arrependimento, mas não se moveram, não tiveram atitude. Aquilo que a gente falei aqui no início, a fé foi sem obras. Eles não tiveram atitude de se tomar ali diante de Deus, entender a condição deles de pecadores, de que eles tinham que mudar a sua vida, transformar a sua vida de uma forma real, de uma forma visível, gerando frutos. E isso não aconteceu com eles. Eles falaram de Deus, mas não obedeceram à voz de Deus. É o que a gente fala aqui. Não adianta falar da boca para fora. É aquilo que a gente vive de aparência, ou que aquilo que é muito estético, e também é um perigo hoje, no contexto da nossa sociedade, advindo das redes sociais, em que todo mundo só posta fotos bonitas, tudo bonitinho na rede social, mas por trás daquela foto, será que ali tem uma coisa que é além daquilo? Ou se aquilo ali é a verdade pura e simples? Muitas vezes a gente tem que verificar que o que a gente está postando é verdadeiro ou é para a glória de Deus, só para viver de aparência, para ser as curtidas, joinhas lá no meio da rede social. Tudo isso é um contexto, no sentido da obediência e de agradar, uma vida que agrade a Deus. Lição para nós: a pior desobediência é ouvir a verdade e não mudar. Religiosidade sem arrependimento é desobediência mascarada. Falei aqui, a palavra hipócrita é aquilo que você coloca uma máscara para viver uma personagem, não viver o que é você. Não viver o que sua vida realmente tem que ser diante de Deus, através dos propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Os propósitos de Deus para que a gente possa verdadeiramente glorificar o Senhor. E aí fica uma aplicação prática para as nossas vidas. Me perguntei aqui no início, que tipo de filho nós temos sido, não é isso? E eu volto aqui a essa pergunta: qual filho você e eu temos sido? Temos sido aquele filho que disse sim, Senhor, mas vivido o não? Ou seja, dito Senhor todos os dias, mas a nossa vida não tem está sendo condizente com aquilo que a gente professa ser, e até mesmo ter sido adotados por Deus como filhos? Será que nós temos vivido essa vida falsa? Ou, hoje, Deus está te chamando a obedecer, nesse contexto? Existe aqui uma situação interessante, que eu estava pesquisando sobre a ideia de como é que é a questão dos filhos desobedientes são tratados hoje no contexto social. Eu pesquisei lá no Google, botei lá, e aí entrei num site, lá estava dando umas orientações de filhos desobedientes, né? Você tem que ser paciente, você tem que tentar entender nas fases da vida do filho, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. E aí ele vai dizer que no final de tudo, mesmo que ele continuar assim desobediente, aquela coisa toda, você tem que dar mais paciência e tentar até mesmo ajudas de psicólogos, de pessoas que possam ali ajudar essa criança. Eu fiz um paralelo
uma comparação com aquilo que a gente leu em Deuteronômio lá, né? Naquele contexto, o povo de um filho rebelde não tinha perdão, porque estava quebrando um princípio dentro do lar, que era da ordem e de uma autoridade. Então, o que acontece? Hoje, como eu falei, tudo é muito relativizado, muito suavizado. A sociedade tem vivido assim, numa situação em que o ser humano se tornou quase que um bibelô, muito sensível às coisas. Mas nesse caso, Deus, ele não muda. O nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele rege através de princípios, o seu trono é regido por princípios e valores. Ele vem lá com amor e com a misericórdia? Vem, mas isso vem acompanhado, mas isso não faz, isso não é isso que guia ou norteia a vida de Deus. E nesse contexto, a gente vive hoje nessa questão de tudo tem que ser assim, calminho, relativo, e Deus não, ele exige de nós um posicionamento, como eu já falei aqui, e exige de nós uma responsabilidade. Na lei judaica, como eu falei aqui, um filho desobediente era tratado como morte. Então, nesse contexto, a gente tem que entender que tipo de filho nós queremos ser, que tipo de filhos temos que ter de comportamento diante de Deus para que venha agradá-lo. Segundo, Deus valoriza mais a mudança real do que a fala correta. Não importa qual a forma que você fala, como você começou, importa como estamos correspondendo a Deus hoje. Como é que você está correspondendo a Deus hoje? Como é que eu e você estamos correspondendo a Deus hoje quando ninguém vê? Quando você está oculto no seu quarto, quando você está oculto na sua casa, quando você está no trabalho, ou algum local que você está trabalhando lá no departamento, e ninguém está vendo, como é que você está se comportando nisso? Né? Deus valoriza essa mudança, que seja uma mudança não para que o homem veja, mas que ele veja. E o terceiro, o arrependimento é o início da desobediência. Então, nesse caso, a mudança tem que vir da mente e a mudança tem que vir das atitudes. Não pode vir uma coisa desconcertada, maluca, tem que vir tudo no equilíbrio. Quando você muda a sua mente, você vai automaticamente verbalizar ou vai trazer consequências na sua mudança de atitude. Não adianta professar, você tem que mudar a sua mente. Romanos 12 diz o quê? Que famoso versículo, né? Transformai-vos o vosso entendimento, para que você possa ter uma novidade de vida e que você possa entender qual é a perfeita, agradável e perfeita vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Romanos 12 vai falar sobre transformação de mente. Isso é que Deus exige de nós, para ver uma vida que obedeça. Quarto, obedecer é trabalhar na vinha, é servir, é participar, é ouvir a voz de Deus e agir conforme a sua vontade. Então, quando você obedece, você também tem a obediência de trabalhar para o reino de Deus, trabalhar na vinha do Senhor, trabalhar na seara do Senhor, trazer pessoas para evangelizar, trazer pessoas para discipular, para cuidar, para cultivar isso. Não deixe que a religiosidade te engane. É possível ter palavras de fé e um coração rebelde. É possível frequentar cultos e não obedecer a Deus. Culto é uma coisa tão assim interessante. Eu sou professor de escola bíblica. Uma vez eu dando uma aula, eu falei sobre a questão da palavra culto, cultivo e cultura. Todas essas três palavras têm a mesma raiz: culto, cultivo e cultura. E quando Deus coloca lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz para Adão cultivar a terra e ao mesmo tempo guardar, ele está dando ali a ideia, e Adão faz isso, de, à medida que Adão estava cultivando, ele estava cultuando a Deus. Então, tudo aquilo que eu e você fazemos no trabalho, na igreja, na nossa vida familiar, nós estamos cultuando a Deus de uma certa forma. Porque a palavra, como eu falei, o culto, vai trazer outras palavras como cultivo e cultura, que vão trazer a ideia de que você está sempre ali, glorificando ao Senhor com a sua vida, trazendo uma prestação de culto naquilo que você faz, naquilo que você administra dentro da sua vida, dentro da sua casa, no meio da sua parentela. Então, o culto, ele está muito mais profundo do que simplesmente chegar aqui, como falou o irmão, de cantar um louvor, de entregar uma oferta, de um dízimo. É o seu cotidiano, é a sua vida diária, aquilo que você faz todos os dias. 1 Coríntios 10:31 vai dizer que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E isso é uma forma de cultuar. Você está cultivando e cultuando a Deus o seu trabalho, aquilo que Deus entregou na minha vida e na sua vida. E, consequentemente, você vai criar uma cultura no meio social, aonde você estiver, que vai glorificar o Senhor. Porque
porque você está cultuando a Deus no seu agir, naquilo que você faz. Amém? Deus está chamando então eu e você hoje. Assim como o Pai disse, vai trabalhar hoje na vinha, Deus chama eu e você agora para restaurar a nossa fé, continuar tendo a fé em Deus. E a fé é aqui que a gente está falando, não é uma fé morta, uma fé qualquer. A fé, biblicamente, é uma fé que você vai buscando na palavra de Deus, alimentando essa fé com a palavra de Deus. Romanos 10, 17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, quanto mais você estuda, quanto mais você medita, quanto mais você coloca essa palavra internalizada no seu ser, você está criando e gerando fé em você, porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai fazer isso no seu ser. Obedecer ao propósito de Deus para a minha vida e para a vida de vocês. Deus está chamando isso para a gente hoje. Obedecer ao propósito dele. Ele chamou eu e você para um propósito de glorificar ele, trabalhar para o seu reino, servir na sua vinha que remete aqui ao reino de Deus. Abandonar os pecados ocultos, pecados que você e eu podemos ter quanto mais, às vezes a gente não percebe, está se enganando. Faça como o salmista no Salmo 139, perguntando a Deus, Deus, vê se há em mim algo mal. Peça a Deus para verificar o seu coração, para que haja essa mudança. Servir com compromisso. Compromisso remete à aliança. Compromisso remete a honrar alguém. Quando eu e você, ou aqui quem é casado, coloca uma aliança no dedo, essa aliança representa isso, um compromisso de quê? De respeito para aquela pessoa, para o seu cônjuge, de amar e respeitar, de cuidar, de zelar pela vida dela, dele. Então você está tendo esse compromisso de servir a Deus, então Deus chama isso para hoje, para uma obediência. E responder como o filho que se arrependeu. Responder como o filho que entendeu o que é realmente viver uma vida de obediência e uma obediência diária. Amém? Para concluir aqui, nesta parábola simples, Jesus revela uma verdade profunda. Deus não está procurando filhos perfeitos. Até porque os dois filhos aqui na parábola não eram perfeitos. Não é isso? Mas filhos obedientes. O primeiro filho errou, mas arrependeu-se e obedeceu. O segundo filho falou bonito, mas não fez nada. A pergunta então que ecoa a mim, no meu coração, no nosso coração hoje é: qual dos dois tem representado a minha vida diante de Deus? O primeiro filho ou o segundo filho? Qual dos dois filhos tem representado a minha vida e a vida diante de Deus? Essa é a pergunta que Deus deixa para a gente hoje. Então deixa aqui uma mensagem que o Espírito Santo de Deus possa ir levar ao coração da gente todo dia um verdadeiro arrependimento, a verdadeira obediência, a obediência que transforma, a obediência transformadora. Que nossas palavras correspondam às nossas atitudes, aquilo que falamos seja ali para a gente uma verdadeira atitude, uma verdadeira prática de vida. E então isso é tão sério que até mesmo quando você se torna pai ou se torna mãe, quando você fala uma coisa para o seu filho, mas você pratica algo totalmente diferente, você está demonstrando para o seu filho que você não está tendo a autoridade necessária para estar ali com ele. Porque o filho, ele geralmente obedece o pai pela forma como o pai se comporta, como a mãe se comporta, não só como ela fala. Porque as atitudes para uma criança, ela tem como referência, como exemplo, o pai e a mãe. Se ela vê o pai falando, a mãe falando uma coisa, mas que não está condizendo, ela não vai ter crédito no ser, ela vai entender que aquilo ali não é verdade, que aquilo ali é relativo. E aí você está passando para o seu filho uma descredibilidade do que é verdadeiramente obedecer, porque não está tendo essa coerência. E aí, nesse caso todo, que nossas palavras correspondam às nossas atitudes e que sejamos filhos que escutam a voz do pai dizendo: sim, pai, eu vou, e assim segue o caminho e vai. Amém? E é interessante que a palavra obediência, estava pesquisando, ela, sua origem, a ideia é de alguém que escuta bem, alguém que escuta bem e que pratica. Então a ideia de obediência é essa, é de você escutar bem, ouvir bem a palavra de Deus, entender o que a palavra de Deus fala, internalizar aquilo no seu coração, na sua essência, no seu ser, e fazer que aquilo ali venha então ser praticado. Então essa é a mensagem que Deus deixa para a gente. Sejam filhos obedientes, sejam filhos que entendam que Deus é um Deus que não quer o nosso mal.
Quando ele diz na sua palavra algo que seja para orientar-nos, para nos dar uma luz, uma saída, é porque ele sabe que, como pai, aquilo não vai te fazer bem. O não de Deus é para o seu bem, para o meu bem, não para a nossa destruição. Muito ao contrário do que o mundo fala. Muitas vezes a gente é taxado até, né, de quadrado, de retrógrado, de